porque a arbitragem também foi terrível em São Januário. Jogo que a gente vai falar agora, aqui no Troca de Passes, porque lá tivemos pelo Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado, Vasco e Bahia. E a arbitragem foi terrível nessa partida aqui no Rio de Janeiro. O Vasco acabou vencendo pelo placar de 3-1, mas saiu atrás, né? Um erro de passe ali do Lucas Freitas, né? E aí, Alex, Belli, talvez o torcedor menos atento possa falar, mas a saidinha do Diniz e tal. E não era, né? Não era um erro forçado, era um passe simples de 3 metros. Mas que estava uma marcação ajustada, isso eu tô. Independente do defensor, nesse sentido, se ele é destro ou é canhoto, e ali era destro. Mas o marcador tá perto, eu tenho que jogar a bola aqui, longe desse marcador, para pelo menos o Hugo Moura ele tirar de esquerda. Então, o passe ali não tem nada a ver com... Eu tenho certeza que não foi isso que o Diniz ensinou. Então, foi um erro individual. A gente viu ali a expulsão do Jean Lucas, né? Daqui a pouco o PC vai falar sobre ela. Temos muito o que conversar sobre a arbitragem. E aí o gol do Felipe Coutinho. Tem alguém para ser expulso, para ajudar o adversário no Bahia, realmente é Jean Lucas. Jogando, né? Grande jogador. Depois da expulsão, o Vasco foi claramente muito superior ao Bahia, né, BL? O resultado acabou até ficando curto para o que foi o domínio do Vasco. Acho que até antes da expulsão, o Vasco vinha melhor, né? O gol do Bahia nasce realmente de um erro individual ali, um desentendimento, um passe do Lucas Freitas no contrapé do Hugo Moura e acabou deixando o Hugo Moura numa situação extremamente vulnerável. Ele não tinha o que fazer, ele estava correndo para o outro lado, faltou leitura ali e o Saravia, que não tinha absolutamente nada a ver com isso, marcou o gol. Mas o Vasco já era melhor naquele momento, tá? O Vasco já era melhor, controlava um pouco mais as ações, só que o futebol tem dessas coisas. Aí mais um lance de arbitragem, né, Belli, que a gente vai falar daqui a pouco. Num erro, o Bahia consegue abrir o placar e aí na sequência o Jean Lucas é expulso, com um jogador a menos, o jogo acaba ficando realmente mais condicionado. O Bahia poderia ter competido um pouco mais, tá? Mesmo com um jogador a menos, mas o Vasco tomou conta do jogo. Uma vitória importante para a equipe Cruz Maltina, né? A gente está vendo aqui na nossa tarja que não vencia em São Januário no Brasileirão desde maio, então é muito tempo, ainda mais para um time como o Vasco, que é um cobertor um pouco mais curto e costuma ter em São Januário o alicerce ali, né? A sua torcida apoiando sempre, presente em todos os momentos. Mas foi um bom jogo do Vasco, que poderia ter tido até um placar mais elástico. Se o Vasco saísse goleando aí por 4-1, 5-1, não seria em nada exagero. O Ronaldo ainda fez algumas boas defesas, mas não chegou a ser suficiente para evitar a derrota do Bahia. Bahia que não vence há um mês, hein? Há um mês. Eu acho que não vai dar tempo do PC falar de tudo. Tem muito erro, né, Alex? Tem bastante erro, né? Tem que fazer um compilation aí, porque é complicado. Mas assim, ó, o mérito é do Vasco. Lógico que o Bahia fez um jogo abaixo, mais triste, né? Mas o jogo do Vasco foi muito bom. Que quantas vezes a gente já falou e já viu no futebol, às vezes você tem um a mais e não conseguisse fazer. Também. Né? Então, o nível de posicionamento, de paciência que o Vasco teve e de aproveitar suas oportunidades da maneira que fez. É um jogo contra um adversário dificílimo e ele não tem o Vasco não tem culpa nenhuma de ter sido expulso, mas o nível de jogo que fez o Vasco hoje, obviamente que mesmo com 11 contra 11 ali, não ia ser fácil para o Bahia. Claro que vestir a camisa da seleção é um sonho, né? Para mim é igual, eu tive a oportunidade de estar lá e para mim foram anos maravilhosos, assim, de muito aprendizado. E claro que ainda é um sonho, né? Mas como eu falei ali no intervalo, não é uma coisa que eu penso somente em melhorar do que eu fui no jogo passado, melhorar do que eu fui no jogo hoje. Eu acredito que jogar aqui para os adversários é muito difícil. Então a gente tem que cada jogo se impor mais. Claro que, como eu sempre falo, tiveram resultados que aqui dentro de casa que a gente jogou bem, jogou melhor e a gente merecia a vitória, mas a gente sabe como é que é o futebol, não veio. Então a gente tem que pegar esse jogo como referência para a gente seguir forte, principalmente dentro de casa. La verdad que muito feliz pelo triunfo, por como ficou a torcida depois do jogo. La gente sabía que tinha que ganar en nossa casa. Pareció que la gente no ganaba aquí y ahora la gente trabalhou para ganar. Veníamos de fazer um bom jogo com Flamengo também. Acho que a expulsão foi boa para nós porque começamos a placar abaixo, depois viramos o jogo, que é muito importante para seguir trabalhando e sair de abaixo da tabela. O
Puma que jogou do lado esquerdo, de novo, improvisado. Ele jogou no Bahia? Né? Hã? Ele jogou pelo Bahia? Foi o triunfo, né? Triunfo. O Puma jogou de novo do lado esquerdo e fez mais um belo jogo, né? Não só pelo gol. Belo gol, né? Belíssimo gol, mas está jogando bem. A gente viu ali também os dois treinadores falando sobre a arbitragem. Paulo César de Oliveira já está prontinho. Daqui a pouco ele vai participar aqui com a gente. Tá botando o meião ali, ó. Tá colocando o meião, a chuteira vai entrar em campo já. Fazer uma mobilidade. E vai ter muito para falar desse jogo aí. Agora, o Coutinho, eu estava assistindo o jogo, né, e reparando especialmente no Coutinho, a evolução física do Coutinho nos últimos jogos, ela salta aos olhos, né? Claramente mais leve, claramente mais rápido, mais ágil. E aí a qualidade técnica não perde, né? A qualidade sempre esteve ali. Ele é um cara completamente diferente do ponto de vista técnico, mas é visivelmente melhor fisicamente, né? Tava precisando, né? Acho que ele tava precisando disso e o Vasco tava precisando dele bem fisicamente. O Coutinho chega como uma grande contratação, né? O retorno de uma cria ao seu lar no ano passado e mesmo, né, no ano passado a gente sabia que poderia demorar um pouco a readaptação e o físico era uma dúvida. A gente não sabia como chegava esse Coutinho depois de ter sofrido muitas lesões no decorrer da carreira dele na Europa, né? E hoje ele vive o melhor momento dele desde o retorno para a equipe do Vasco da Gama. Tem muito, muito do Fernando Diniz nisso. Um cara que gosta de ter jogadores como o Felipe Coutinho no seu plantel, jogadores cerebrais, jogadores que conseguem pensar bem o jogo, jogadores que têm esse controle de bola, esse refino técnico. Então, acho que deu um bom casamento ali entre o Coutinho, que é um craque, dispensa maiores apresentações, e o Diniz, que precisa de um jogador como esse, essa referência do meio para frente, essa referência tática, essa referência técnica para ajudar aí a equipe do Vasco da Gama a ser mais competitiva, marcar mais gols, ter mais produção ali no terço final. E sobre o Couto, lógico que ele precisava disso por tanta dificuldade de lesão que ele passou. Isso vai destruindo o emocional do cara. E o emocional, ele repercute no corpo. E aí tem a competência do Diniz com sua comissão e todo o staff do Vasco de, numa condição clínica e propriamente física, de melhorar essa condição dele. De tirar algo, alguma fragilidade emocional e colocar ele para repetir isso. O Diniz até falou ali, ele usou a expressão cada vez mais longe do departamento médico. Isso, né? Daí. Porque era algo frequente. É algo frequente. Por quê? Vai chegar uma hora que cansa, você pensa que você não está resistente para aquilo e ao mesmo tempo vai dificultando. Então, é muito bom ver um jogador desse talento, né? É muito bom ver um jogador bom. E igual o Couto, ainda mais porque ele engrandece o Vasco e nosso futebol. E, naturalmente, pela qualidade dele, ele se torna um convocável ali na frente, né? De repente, ele tem coisas ainda naturalmente para melhorar. Mas esse caminho parece que é aquele que a gente começa. Por que a qualidade dele solta os olhos? Você precisa da parte física, cara. Não tem como fugir. Então, isso facilita. E eu quero falar uma outra coisa. Mas você pode falar, pode falar. Pode? Eu vou falar outra coisa que o Diniz falou, que foi sobre o negócio da expulsão lá atrás do Léo Jardim. Eu concordo com ele que outros goleiros deveriam ser punidos. Exato. Eu não concordo com ele, como se daí por causa dos outros não serem punidos, o Léo também deveria ser aceito. Então aquela decisão do Fabrício foi acertada. Também e o que é certo nós não podemos encobrir como se fosse errado. Exato. Então só isso que eu queria falar, porque é um negócio que não... só eu fui lesado. Você foi lesado, mas foi justo naquele momento. Exato. Uma outra coisa sobre o Vasco ainda que eu queria falar é como a janela foi boa para o Vasco. Né? Porque o Vasco hoje é capaz de substituir o Rayan. O Rayan, que é um dos principais jogadores do Vasco, não pôde jogar hoje, né? E ainda assim, sem o Rayan, o Vasco encontrou alternativas que antes não eram possíveis. O Vasco tinha um deserto no banco de reservas, né? O Diniz olhava para o banco e falava, o que eu faço? Não tem nada que eu possa colocar aqui que vá melhorar o time ou me dar uma alternativa diferente. Hoje, por exemplo, o Cuesta se mostrou um bom zagueiro, entrou, né, e ajudou o Vasco. Já tem o Robert Renan. Tem o Robert Renan, que hoje não pôde jogar, né, por causa do protocolo de concussão. O Andrés Gomes inicia como titular, né, hoje. O Barros também é importante. O Barros é um achado, né? Por exemplo, 6 jogos com o Barros em campo, o Vasco não perdeu.
Os 6 jogos que o menino entrou, o Vasco não perdeu. Então, assim, hoje o elenco, mesmo com algumas lesões importantes, oferece alternativas que antes não tinha, né? A volta do David, por exemplo. E tudo isso tem a ver, e aí tem mérito do Pedrinho, e eu valorizo demais a decisão do Diniz de falar, eu quero estar no Vasco. Lembra disso lá atrás, né? Que até a staff dele às vezes falava, não, pô, não sei. Ele falou, eu quero, é ali que eu tenho que estar. E passou por um momento de turbulência, é óbvio que ia passar, o time do Vasco tinha suas limitações e ainda tem. Mas com ele, é muito bom você ter um treinador desse jeito que consegue potencializar já o que você tem ali. Só que ele também consegue convencer jogadores a vir trabalhar com ele. Sim. Né? Então o Vasco se tornou também atrativo de ter um presidente como o Pedrinho, com toda a dificuldade, e de ter uma comissão técnica como ele, que com o tempo, esse tipo de jogo agora, esse tipo de resultado vai acontecer. Lógico que não, porque o Vasco não é um time pronto, mas isso que ele falou, e é verdade, outros treinadores que passaram falavam a mesma coisa, a fragilidade emocional dessa equipe do Vasco. E ele vem conseguindo dar uma melhor. Tá brigando ali para baixo da tabela, Alex. Tá bom, é normal, ele tem seus limites ainda, mas que tem uma evolução disso e valoriza o fato de o Diniz ter escolhido o Vasco para estar ali e o Pedrinho ter bancado ele nesse momento difícil agora, para poder estar vivendo esse momento. Seguinte, vamos mostrar os lances então desse jogo, porque a arbitragem também foi muito ruim. Começando com uma entrada do Rezende no Coutinho, que ele teve a pachorra de sequer dar falta, PC. É isso. Nem falta ele marcou. Nem falta, nem amarelo, nada. Porque até achei, será que ele deu a vantagem e depois vai dar o amarelo? E já teria errado pela entrada. O VAR estava dormindo, será? Eu acho que estava cochilando. Aos 22 minutos do primeiro tempo, uma entrada muito dura. Quebrado a perna do Coutinho. Ele dá sequência no jogo, aí o Vasco joga a bola para fora, na sequência ele chega e fica ali insistindo para o Coutinho levantar, mas repare no detalhe, no replay, a forma como o Rezende entra, assim, com a sola da chuteira, perna estendida, com risco gravíssimo de lesionar o adversário. Se o Coutinho não tivesse levantado o pé ali, teria o risco de uma fratura, uma entrada muito, mas muito dura. Ele deveria, naturalmente, além do cartão vermelho, ter pelo menos, como se fosse na Olha o último ângulo agora. Mais um jogo de suspensão pelo risco levado ao adversário, porque é muito forte. Desproporcional, né? Olha isso O Coutinho faz tanto tempo que não machuca, acho que ele falou, eu vou machucar o Coutinho agora. Nossa Senhora. E assim, não justifica o VAR não chamar para uma jogada como essa. Será que, porque eu fiquei pensando, por que não chamar, né? Será que é porque ele deu uma resvaladinha na bola? Porque ele dá uma resvaladinha assim de leve. A bola não muita força, exato. Não isenta o ato, né, PC? Tem que ter um contato pleno, ele tem que jogar a bola e tem que, na sequência do movimento, tentar recolher a perna de alguma maneira, se ele estivesse visando a bola. Mas ali não, a bola escapou e ele vai com a perna estendida. Olha esse último ângulo aí. Pega o pé dele que tá apoiado, né, PC? É isso, com força excessiva. Isso é uma torcidinha no tornozelo. Jogo brusco grave, é para vermelho, assim, é indiscutível. Não tem como você analisando a imagem no VAR não chamar para uma expulsão dessa. Vamos a outro lance, porque eu acho que esse dá um pouco mais de conversa. A expulsão do Jean Lucas, nessa o VAR entra e expulsa o Jean Lucas. Eu já dou aqui minha opinião antes. Eu achei exagerado, porque eu não achei que foi uma cotovelada, pega o cotovelo no rosto do jogador do Vasco. Do Barro. Mas eu achei que, primeiro, o VAR não precisava entrar, eu acho que não era um lance para VAR. Mas eu queria a sua interpretação, PC. Essa entrada do Rezende foi aos 22 minutos. E a expulsão do Jean Lucas aos 37. E na minha avaliação, assim, para compensar um erro anterior, que foi claríssimo a não chamada, a não intervenção na entrada do Rezende, porque tem uma ação do João Lucas, ele está com o braço flexionado, muito próximo ao corpo e ele está virando. E eu não vejo ele tendo uma ação de gatilho para dar a cotovelada, ou fazendo aquele movimento para trás, ou uma ação para dar uma cotovelada. Até tem um contato com... Tem. O cotovelo pega no rosto. Com o Barros, que obviamente acaba dando uma valorizada ali, mas para mim é um movimento que o Jean Lucas está virando para poder fazer a proteção ali. Mas não é um absurdo, né? Não é um absurdo, eu acho assim, porque a gente começou a partir do princípio que todo contato no rosto é para cartão amarelo, é para falta. Ele teve intenção. E não... Tô com você.
Que ele não precisava daquele chicote eu acho que ele, forte. eu acho que ele acaba subindo um pouco mais. Sempre quando... Poderia ter mantido o braço pelo menos O fechado. rosto do atleta é algo eticamente no futebol que tem que ser preservado. Claro. Se eu tô com o braço, eu não posso fazer nenhum tipo de movimento. E ele faz um movimento com o cotovelo lá. Pra mim, expulsão. Por isso que eu acho que é um lance natural. que é discutível. Tem debate, Eu é acho que tem. discutível. Não achei absurdo a expulsão. Tem um debate. Eu achei rígido. Acho que tem um debate que é discutível, mas acho que a atuação do VAR é muito mais em função de ter sido omisso na entrada do Rezende, e aí pode ter uma chamada de atenção e aí chama para a expulsão do Jean Lucas. eu fico Inclusive o impressionado Rogério, dele ter chamado no anterior. o Rogério reclama de uma falta no Barros, que a gente nem separou porque não era para expulsão, é só para reclamar de critério. Logo no primeiro minuto do jogo, um contato do Barros no rosto do Juba, que ele nem cartão deu, não deu a falta, mas não era lance de participação do VAR, são lances completamente distintos, mas eu não vejo, respeitando, obviamente, as interpretações diferentes, mas eu não vejo a ação do Jean Lucas com gatilho, para dar essa cotovelada, é um movimento que ele está girando, e eu acho que é uma participação do VAR muito mais levada em conta pela omissão do lance do Rezende. Tá, e vamos ao próximo, PC, o terceiro lance desse jogo, é uma entrada do Sanabria, né? Também num lance de sola, pisando Tá no na ordem cronológica de Tá na tempo, ordem igual- cronológica, exatamente. Isso, Até igual Essa o já Rogério foi mais- falou, né? Pode interferir. Toda expulsão, todo lance Isso. pode Pode interferir. interferir. Essa já foi mais para a parte final do jogo, né? Essa do Sanabria aos 17 minutos do segundo tempo, em que o VAR, depois de ter sido omisso no começo do jogo, chama para revisão, mas o João Gobi acaba mantendo o cartão amarelo, né? Mas olha só a maneira como o Sanabria vem para a disputa, é distante da bola a ação que ele tem, o Puma já tinha inclusive chutado a bola, olha ele só na pede imagem. Eu acho que ele ficou aliviado com o amarelo, né? É isso, porque ele já vem por forte, cima, com a sola da chuteira, distante da bola. Não é aquele que ele chega para disputar a bola e de repente pisa. Não, ele já vem com a sola da chuteira, com a força excessiva, com risco de lesionar o adversário, pega acima da linha do tornozelo. Nossa. Olha só como ele já vem por cima. Mais um que poderia ter Chega com a machucado. perna É isso, sentada, olha a dobra, perna quando amortece, né? Isso, perfeito, Beli. Olha a perna desse ângulo, como a perna do Puma chega a dar uma virada, uma entortada ali. Isso é uma entrada muito dura, muito dura. Aí vem assim, PC, vamos levar pro lado assim. A questão do Plata na Libertadores, que foi expulso injustamente, foi anulado. Se fosse ver, então, para ser justo no futebol, esse tipo de lance que foi errado no jogo, a punição deveria vir. Nada a ver contra o Flamengo, não. Estou falando na análise das coisas. Porque tem algo que é tão perigoso, assim, com esses dois lances, né, que não foram expulsos, e aí você não é punido. Porque, não, mas o árbitro errou. Né, no jogo, né? Então totalmente ao contrário da situação. Mas tem algumas situações excepcionais quando a entrada é muito dura e que passa despercebido pelo árbitro de campo e também pelo VAR, o STJD pode se entender, pode denunciar uma entrada, não é muito comum. Eu já fui para o tribunal assim. Eu fui num apesar que a minha decisão foi, acho que um dos maiores erros da minha carreira, que foi uma entrada do Bolívar em cima do Dodô, que inclusive lesionou gravemente o Dodô, lateral esquerdo, que jogava pelo Bahia à época. Eu fui indiciado não tinha VAR na época, mas eu fui indiciado, fui punido. O Bolívar também punido pela entrada, o Dodô teve uma lesão muito grave e eu, infelizmente, acabei dando tiro livre indireto na jogada, um erro tremendo. Mas fui pro em tribunal uma vez situação assim também. excepcional, Amarelo no jogo, o VAR me pode denunciaram. se entender, né? Num erro muito clamoroso, o tribunal pode, sim, indiciar o árbitro por não cumprir a regra e também punir o jogador pela entrada dura. Então, péssima arbitragem do senhor João Vitor Gobi Então, e também... o Bahia saiu no lucro. Vamos dar os nomes Gilberto. aos dois. E do senhor VAR. O VAR, Quem era o Gilberto Castro Júnior. Gilberto Castro Júnior. Castro E o João Júnior. Vitor que vem apitando pouco o Gobi. João Gobi tem apitado pouco, o quarto jogo dele apenas no campeonato. Vai apitar menos. Tá com uma rodagem na Série B com 7 jogos, mas aí quando tem uma chance dessa, uma oportunidade dessa, acaba não aproveitando. Muito mal, muito mal. Deve ser ruim pro árbitro, né? Fazer um jogo ruim. Lógico que ninguém quer voltar assim, a hora que você vai rever os lances, né, PC? Isso. Deve ser uma culpa ruim. Terrível. Trabalhou hoje, hein, seu PC? Sim, sim. Valeu, Vamos obrigado.